O cancro continua a ser um dos principais flagelos dos dias de hoje. Todos os anos morrem em Portugal cerca de 20 mil pessoas vítimas de uma doença que muitas vezes é tão fatal quanto silenciosa. No Alentejo são detectados em média 2.500 novos casos de cancro por ano. Ainda assim, a região continua a apresentar índices bastante positivos ao nível do rastreio e do tratamento da doença. Mas para melhor perceber o quadro do cancro no Alentejo e sobretudo no distrito de Beja, temos connosco o médico Sérgio Barroso, natural de Montemoro Novo, mas a residir em Beja. Ele é coordenador regional do Alentejo para as doenças oncológicas e diretor da Unidade de Oncologia Médica da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Está agora connosco no primeiro plano, uma parceria entre o jornal Correio Alentejo e o Instituto Politécnico de Beja. Dr. Sérgio Barroso, obrigado por ter aceito o nosso convite. Começava por perguntar se o quadro de incidência do cancro no distrito de Beja tem tido uma evolução positiva nos últimos anos. Bem, antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite. Relativamente à nossa região do Alentejo, visto de uma forma global, ela não é substancialmente diferente daquilo que acontece no resto do país. Acresce um fator, que é o facto da nossa população ser ligeiramente mais envelhecida do que noutras regiões do país e, portanto, como o cancro é uma doença muito ligada ao envelhecimento, também aqui na nossa região isso se traduz num ligeiro acréscimo das taxas de incidência comparativamente com outras zonas do país onde a idade média da população é inferior. Tal como disse, nós temos na nossa região cerca de 2.500 novos casos de cancro todos os anos. E na região do Baixo Alentejo, portanto, na região servida pela Unidade Local de Saúde, temos aproximadamente 500 novos casos de cancro, distribuídos por vários tipos, sendo que o mais frequente é o cancro coloretal, em ambos os sexos, e depois temos no homem o cancro da próstata e na mulher o cancro da mama. Estes são os três tumores mais frequentes. Temos depois também o cancro do estômago e o cancro do pulmão, que têm também incidências elevadas e que são também doenças com um número ainda significativo. A taxa de mortalidade é muito elevada? A taxa de mortalidade é também semelhante àquilo que acontece noutras regiões do país. Como disse, em Portugal morrem anualmente cerca de 20 mil pessoas por cancro, pelos diversos tipos de cancro, e na nossa região também temos a mortalidade correspondente, não é? Mas é aquela que é a mortalidade esperada em função daquilo que são o número de casos que nós temos e a evolução que esses casos habitualmente têm. Naturalmente que muitos dos casos que aparecem anualmente são tratados e são curados, muitos deles quando são detectados numa fase inicial, mas infelizmente alguns casos têm uma evolução menos boa do que aquilo que nós gostaríamos e também muitos deles são detectados numa fase já avançada e isso faz com que as dificuldades de tratamento sejam maiores. Perguntava se o envelhecimento da população é o principal fator de risco que existe aqui na região. Dizia-lhe eu que o cancro é uma doença ligada ao envelhecimento e, portanto, à medida que a idade média da população vai aumentando, a probabilidade de virmos a ter cancro também aumenta, porque a pessoa vive mais tempo e, portanto, tem mais possibilidade de vir a ter doença. Na realidade, como a nossa população da região é um pouco mais envelhecida que nas outras zonas do país, também aqui a taxa de incidência é ligeiramente mais elevada. Mas quando fazemos uma análise em função da nossa pirâmide etária, a nossa incidência é semelhante às outras regiões do país. Portanto, não há aqui na região do Alentejo nenhuma incidência particularmente elevada relativamente a outras zonas do país. Ela é semelhante. Disse-me, em média, 500 novos casos por ano aqui na região do Baixo Alentejo. São números que têm aumentado de ano para ano? Ou são números que se mantêm nesta média? São números que têm tido um aumento ligeiro, embora continuado, porque existem múltiplos fatores que contribuem para a ocorrência do cancro, desde os fatores ambientais, fatores físicos, fatores relacionados com o estilo de vida da população, que têm aqui uma influência e nós temos visto isso ao longo das últimas décadas, não só na nossa região, mas no país e no mundo ocidentalizado em geral, em que a maioria dos tumores tem vindo a aumentar sempre
progressivamente em termos de incidência. E esse é um aspecto que é preocupante e que nos deve fazer pensar sobretudo nas estratégias de prevenção e de diagnóstico precoce, que são muito importantes, e essa é seguramente a área em que nós, no presente e no futuro próximo, teremos que investir mais e teremos que nos dedicar mais, porque essa seguramente é a melhor forma para lidarmos com a doença. Ou seja, nós temos que deixar de ver o cancro como uma doença que é muitas vezes fatal e passar a vê-lo como uma doença que é, na maior parte dos casos, prevenível. E isso faz toda a diferença. Porque se nós conseguirmos, por um lado, prevenir e, por outro lado, diagnosticar numa fase precoce, a maioria dos cancros podem ser tratados de forma curativa e o indivíduo pode vir a ter uma vida normal e vir um dia a falecer de outra situação qualquer que não o cancro. E esta é uma ideia que muitas pessoas não têm ainda, mas que é preciso transmitir. Ou seja, o cancro não é necessariamente uma doença fatal, o cancro tem tratamento na maior parte das vezes, ou em todas as vezes, diria eu, e em muitas delas é curável, sobretudo se for detectado numa fase inicial. E acha que as pessoas já vão tendo consciência disso mesmo? Eu julgo que a maioria das pessoas vão tendo consciência disso, até porque a própria comunicação social tem veiculado muito mais essa informação nos últimos tempos. Lembrar-se-á, por exemplo, que até há 3, 4, 5 anos atrás nunca se dizia que ninguém tinha morrido de cancro. Quando se dava uma notícia de alguém mais conhecido, tinha falecido de doença prolongada. Hoje em dia isso já é dito abertamente, na rádio, nas televisões, nos jornais. E, portanto, isso, parecendo um pormenor, é uma mudança muito significativa relativamente à opinião que a sociedade tem e à forma como a sociedade vê esta doença. É um estigma que vai desaparecendo? Há um estigma que ainda existe, mas é um estigma que hoje é menor do que era há alguns anos atrás e que eu julgo que vai ter tendência a desaparecer. Porque a melhor forma que nós temos de lutar contra um inimigo que é difícil é conhecê-lo bem, é falar dele e é estar alerta. Se nós não quisermos saber, quisermos esconder, fizermos de conta que não existe, então aí vai ser muito mais fácil a doença aparecer, avançar e ser detectada depois numa fase muito mais avançada em que, na realidade, já existem poucas modalidades de tratamento verdadeiramente eficazes e capazes de curar a doença. Contrariamente, quando isso é feito numa fase inicial, a maior parte das modalidades de tratamento que nós temos são curativas e podem, na realidade, controlar ou curar a doença e fazer com que o indivíduo possa ter uma vida perfeitamente normal, voltar ao seu ambiente social, à sua família, ao seu trabalho e, portanto, ter uma esperança de vida que, em muitas circunstâncias, é idêntica àquela que acontece na população em geral. Continua a afirmar que o Alentejo tem uma situação mais do que razoável no tratamento da doença naquilo que é o contexto nacional? Eu julgo que o Alentejo, quando o comparamos com aquilo que acontece a nível nacional, estará entre os melhores, não tenho dúvida nenhuma em referir isso. E isto acontece porque existem vários hospitais na região, como sabem, e em cada um destes hospitais existem unidades de oncologia, e existe um serviço de oncologia no Hospital de Évora, e existe uma coordenação regional que não é a ideal, mas que é uma coordenação que é bastante razoável e trabalhamos continuamente para que essa coordenação possa ser melhor e, portanto, temos em cada hospital unidades de oncologia que fazem a centralização dos doentes oncológicos dessa região e servidos por esse hospital e depois temos uma coordenação que integra essas várias unidades. Temos também a unidade de radioterapia a nível regional e isso foi também um passo decisivo para a qualidade dos cuidados prestados na região, porque, como sabe, anteriormente os doentes tinham que se deslocar a Lisboa ou outras regiões para fazer radioterapia. Neste momento isso não é possível e os tratamentos de radioterapia são tratamentos também prolongados durante várias semanas e que não são tratamentos simples, são tratamentos complexos e, portanto, a vinda para o Alentejo de uma unidade de radioterapia foi, sem dúvida, um acréscimo muito significativo na forma como tratamos os nossos doentes oncológicos. Mas a radioterapia não é única, a oncologia médica com a quimioterapia e outras técnicas de tratamento é um outro pilar fundamental e a cirurgia é o outro pilar fundamental também. Portanto, no fundo, a oncologia vive de uma multidisciplinaridade de técnicos que, no seu conjunto, cada um tem um contributo importante a dar para o tratamento do doente oncológico. E eu diria que as três áreas fundamentais serão
a cirurgia, a radioterapia e a oncologia, mas também as áreas de diagnóstico são absolutamente fundamentais e depois também as áreas da reabilitação, nomeadamente também os cuidados paliativos têm aqui também um papel muito importante, porque é uma fase da vida do doente oncológico em que essa terapêutica também é muito importante. E, no fundo, a oncologia é uma disciplina multidisciplinar, por excelência, portanto, ela necessita do aporte de vários especialistas para que o tratamento final do doente oncológico possa ser um tratamento adequado. E, na verdade, na região, nós temos condições para tratar os doentes oncológicos em mais de 90% dos casos de cancro que aqui acontecem. Aqueles em que não temos capacidade são uma pequena percentagem, têm a ver com tumores raros ou tumores que têm uma complexidade muito elevada, nomeadamente tumores do sistema nervoso central, do cérebro, que nós não temos especialistas cirúrgicos nessa área e que são enviados para outros hospitais. Mas também não queremos ter, porque são tumores raros e, portanto, o número de casos não justifica a existência na nossa região dessa especialidade para os tratar. Portanto, eles vão ser tratados nos sítios onde há experiência e onde há um número suficiente de casos e depois voltam para a nossa região para receberem tratamentos complementares. Neste exemplo que eu lhe dei, por exemplo, os doentes vão a Lisboa ou outras localizações ser operados e depois voltam para fazer a quimioterapia, para fazer radioterapia ou para terem as terapêuticas de suporte na nossa região. E, portanto, há aqui um intercâmbio entre as várias instituições que nos permite, no fundo, dar ao doente o tratamento que ele precisa da forma mais adequada. E há um princípio que nós achamos que é muito importante, que é conseguirmos dar ao doente em proximidade os tratamentos que ele necessita, mas sempre tratamentos com qualidade. Sendo que essa proximidade pode ser aqui no Hospital de Beja ou pode ser no centro de saúde da sua terra, próximo da sua rua, mas também pode ser a 300 km em Lisboa, ou em Coimbra, ou no Porto, ou noutro sítio qualquer, onde hajam as condições necessárias para tratar esse tipo de tumores. E, portanto, procuramos sempre dar o melhor tratamento por um lado e o mais próximo possível por outro, sendo que esta proximidade é relativa dependendo daquilo que estamos a dar nesse momento. Falou aí da unidade de radioterapia que está em Évora, foi inaugurada em 2009, mesmo ano em que também foi inaugurado o hospital de onde estamos a gravar esta entrevista. Foram momentos importantes no sentido de melhorar a capacidade de resposta a esta doença? Foram momentos muito importantes para a população da região, para os doentes, para as suas famílias, mas também foram momentos muito importantes para os profissionais. Eu cheguei a Beja enquanto oncologista em 2000 e nessa altura nós não tínhamos radioterapia e não tínhamos uma unidade de oncologia com as características adequadas e as características, enfim, que os doentes e as suas famílias merecem. E, portanto, a inauguração em 2009 deste hospital de dia, com todas as condições para prestar o tratamento aos doentes da região, e a inauguração da unidade de radioterapia em Évora, que é também um contributo muito importante, foram, sem dúvida, dois marcos muito importantes para a melhoria dos cuidados oncológicos aos doentes da nossa região. E isso foi conseguido com a ajuda de todos, dos decisores políticos, dos profissionais, dos doentes, das suas famílias, todos em conjunto conseguimos que isso acontecesse. E esse foi, sem dúvida, um passo muito, muito importante. No futuro teremos outros desafios e, portanto, cá estaremos para fazer aquilo que for necessário, não é? Já falaremos desses desafios, estando o Alentejo com uma boa capacidade de resposta para este tipo de problema, ainda assim, qual é a maior dificuldade que se sentem no dia-a-dia? As dificuldades são de várias ordens. Uma das dificuldades tem a ver com o próprio doente. Eu julgo que uma mensagem muito importante que é preciso transmitir às pessoas é que cada indivíduo é o primeiro responsável pela sua saúde. E não podemos esperar que sejam os serviços de saúde a vir até nós. Eles vêm, na verdade, até nós em algumas circunstâncias, mas noutras não. Temos que ser nós a ir aos serviços de saúde quando isso é necessário. E, portanto, cada um de nós é o primeiro responsável pela sua saúde. E deve recorrer aos serviços sempre que nota algo que não seja normal. Alguma modificação no seu organismo que não seja habitual, qualquer sintoma, qualquer coisa que apareça de novo, deve levantar suspeita e deve levar esse indivíduo a procurar os serviços de saúde e deve procurá-los de uma forma sistematizada e ordenada. O primeiro elo de ligação deverá ser sempre o seu médico de família ou o seu médico assistente.
E a partir daí, o médico vê, observa, faz aquilo que entender, valoriza ou não valoriza essa situação. E se for uma situação, do ponto de vista oncológico, para ser valorizada, naturalmente que ele dará um encaminhamento adequado para a instituição capacitada para o fazer. Mas é muito importante que os doentes, as famílias, enfim, os cidadãos, não adiem essa ida aos serviços de saúde quando há suspeita de algo que não está bem. Aquilo que nós verificamos hoje em dia é que os doentes chegam-nos, muitas vezes, numa fase já relativamente avançada da doença, porque andavam há meses e meses com sintomas, mas achavam que não tinham tempo, não apeteceu, não marcou a consulta, enfim, muitas razões. Os serviços de saúde também têm, às vezes, algumas dificuldades. Não podem responder de imediato, mas se o doente for procurá-los, se não for numa semana, é em duas, se não for em duas, é em três, mas na maior parte das circunstâncias é que vamos poder dar uma resposta que é adequada à situação. E, portanto, o indivíduo, o cidadão, é o primeiro responsável pelos seus cuidados de saúde e não deve adiar a ida aos serviços no sentido de procurar ajuda para a situação com a qual ele se deparou e que para ele é nova. Pode não ter nenhum significado em especial, mas ele só o saberá também depois dela ser avaliada por um profissional de saúde. É melhor ir e não ser nada do que não ir e ser alguma coisa. E, portanto, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é muito importante. Depois, outras dificuldades que nós temos estão relacionadas com a extensão da região que nós temos. Como sabe, a nossa população é uma população relativamente desfavorecida, com um índice socioeconómico baixo, com acessos difíceis, com transportes muito difíceis. Nós temos localidades na nossa região em que os transportes públicos existem de manhã e à noite, ou algumas vezes por semana, e, portanto, isso cria-nos verdadeiramente uma dificuldade, que é a dificuldade do acesso, e, portanto, essa é uma limitação com a qual nós lidamos. Quando já existe doente, digamos assim, e é necessário vir à instituição de saúde, nomeadamente ao hospital, muitas vezes, essa dificuldade é ainda mais acrescida, não é? Porque os encargos financeiros com a área dos transportes dos doentes são encargos muito elevados e na maior parte das vezes os doentes não conseguem suportá-los, portanto são as instituições que têm que os suportar, e essa é uma área que é obviamente também uma área complicada e difícil de gerir, sobretudo nos tempos atuais em que existem limitações a vários níveis, e portanto tem que haver aqui um cuidado muito especial com estes vários aspectos, de maneira a que nós consigamos que os doentes possam ter acesso, que esse acesso não seja limitado, mas temos que gerir os recursos que são escassos sempre, de uma forma muito equilibrada. Portanto, o acesso é uma outra dificuldade. E depois são as dificuldades institucionais inerentes aos momentos que vivemos atualmente e que não são simples, não é? Sobre nenhum dos aspectos, mas apesar de tudo eu julgo que as instituições, e nomeadamente aqui a Unidade Local de Saúde, têm conseguido fazer uma gestão muito criteriosa e muito a pensar naquilo que são os cuidados absolutamente necessários aos doentes, tentando que aquilo que é absolutamente fundamental não falte e tentando gerir da forma mais equilibrada possível os recursos que temos, que são também escassos, como sabemos, e que hoje em dia são ainda mais escassos, mas que no futuro serão também sempre, e portanto temos uma responsabilidade, cada um de nós, o próprio doente, a sua família, os profissionais de saúde, as instituições de uma forma geral, têm a responsabilidade de otimizar ao máximo esses recursos, para nós conseguirmos que aquilo que temos chegue para todos aqueles que precisam. E esse é um grande desafio que nós temos hoje em dia e que vamos ter no futuro. Não habita essas dificuldades, sobretudo de acesso da população aos serviços de saúde, a questão da telemedicina nesta área pode ser importante? A telemedicina pode ser uma área que nos ajuda e ela já está a funcionar, nomeadamente na área dermatológica, e funciona também noutras áreas, não oncológicas, mas também funciona, mas na área dermatológica é uma área em que ela está a funcionar bem, porque é uma área específica em que, nomeadamente os colegas dos cuidados de saúde primários têm naturalmente muitas dúvidas em relação às alterações da pele e, portanto, isso, vendo-se essa imagem à distância, essa imagem é vista por um dermatologista, portanto, por um especialista, e isso ajuda muito à orientação do doente. E saber se o doente precisa de ir ao hospital ou não precisa, se aquilo é uma coisa simples que pode ser tratada, enfim, com A ou B, mesmo pelo médico de família, sem necessidade de se deslocar, e, portanto, contribui muito para minimizar o consumo de recursos, quer seja de transportes, quer seja de meios complementares de diagnósticos, quer seja de medicação, e, portanto, essa é uma área que está também em desenvolvimento e que, para algumas áreas específicas, poderá ser muito útil, já está a ser para a pele, e, eventualmente, poderá vir a ser também noutras áreas. Mas para estes casos, nada melhor do que prevenir. As ações de rastreio têm tido efeitos positivos?
Como sabe, nós temos a funcionar na região dois rastreios. O rastreio do cancro da mama, que é feito com o apoio e com a colaboração da Liga Portuguesa contra o Cancro, e o rastreio do cancro de colo do útero, que é feito em toda a região Alentejo e que é centralizada depois à análise também no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de Évora. Estes dois rastreios têm estado a correr bastante bem, mas nunca demais reforçar a sua importância. O rastreio é feito em uma população saudável, que não tem sintomas, e portanto tem que se mobilizar essa população para aderir ao rastreio. É fácil ir ao médico ou ir ao serviço de saúde quando nos dói a barriga ou quando nos dói a cabeça. Aí temos uma razão óbvia para ir. Mas quando nos sentimos perfeitamente saudáveis, estamos a fazer a nossa vida, estamos no nosso trabalho, enfim, na nossa atividade normal, não sentimos nada, e alguém nos diz, venha cá para fazer este ou aquele exame, não é simples nós dispormos do nosso tempo e motivar-nos para fazer isso. Sobretudo porque alguns destes exames não são agradáveis de fazer. Mas é muito importante que eles sejam feitos, porque eles são feitos numa população que nós sabemos que tem um risco aumentado de vir a ter aquela doença. E, portanto, ao fazermos esse rastreio, podemos estar a prevenir o aparecimento da doença, porque este rastreio serve exatamente para isso, ou para diagnosticar precocemente, que é o caso do cancro da mama, em que o rastreio é feito com uma mamografia simples de fazer, portanto, às mulheres que estão na idade de o fazer, ou, no caso do rastreio do cancro do colo do útero, com uma citologia vaginal, em que as senhoras vão ao médico, ou ao médico de família, normalmente, ou ao ginecologista, que faz esse exame e que faz esse rastreio. E, portanto, dessa forma pode ser diagnosticado na sua fase mais inicial, ou ainda lesões que não são ainda malignas, que são pré-malignas e que podem ser tratadas, diagnosticadas e tratadas, e portanto aquele doente nunca chega a ter a doença, ou tem a doença numa fase muito inicial, que pode ser tratada de uma forma curativa. E, portanto, não vir a ter a doença na fase avançada e não vir a ter os problemas que isso pode acarretar. Portanto, é fundamental que esse rastreio seja feito. Nós temos estes dois a funcionarem e, portanto, toda a população que é contactada para o fazer deverá, na medida do possível, colaborar nesse rastreio, porque isso é fundamental para a sua própria sobrevivência, não é? Para fomentar a sua própria saúde. Portanto, desperdiçar esta oportunidade, eu diria que não é uma boa opção, e eu julgo que isso é muito importante, que as pessoas tomem essa consciência, porque os serviços de saúde estão a gastar recursos que são significativos para tentar evitar que uma situação mais grave apareça no futuro, e, portanto, desperdiçar essa oportunidade não é, obviamente, uma boa atitude. Temos um outro rastreio que não existe ainda em toda a região, que existe num concelho de Évora, que está ainda numa fase inicial piloto, que é o rastreio do cancro coloretal, portanto o rastreio do cancro do intestino grosso. E esse queremos, ao longo deste ano e no próximo ano, disseminá-lo também por toda a região, porque, como eu disse no início, o cancro coloretal é, no seu conjunto homem e mulher, o mais frequente, e, portanto, nós podemos também fazer esse rastreio, tratar os tumores numa fase inicial, em que são ainda passíveis de tratamento curativo, ou até as lesões que ainda não são tumores, que são pré-malignas, e, portanto, evitar que aquela pessoa venha a ter a doença. E, portanto, isso é também absolutamente fundamental. Falou aí que esse é o tipo de cancro mais frequente, também ele com aqueles que são os mais frequentes nos homens e nas mulheres. Tem havido mudanças naquilo que são os tipos de cancro mais frequentes aqui na região, ou têm sido quase sempre os mesmos ao longo destes anos? Aquilo que tem acontecido é que tem havido um aumento da incidência do cancro coloretal, nomeadamente. Nos últimos anos, o número de cancros coloretais que têm sido diagnosticados tem sido maior do que aquilo que era há uns anos atrás. Mas isso também é aquilo que está a acontecer no país inteiro e que acontece nos países ocidentalizados, na Europa, nos Estados Unidos. É isso também que se verifica. Pensa-se que isso terá a ver com questões alimentares e com o próprio estilo de vida. Um estilo de vida mais sedentário, a ingestão excessiva de álcool, a ingestão excessiva de gorduras, a ingestão excessiva de sal, a diminuição da ingestão de frutas e legumes, tudo isto contribui para alterações a nível intestinal que podem favorecer o aparecimento desta doença. E, portanto, aí também é uma área muito importante na prevenção, na modificação dos estilos de vida, corrigindo os aspectos alimentares, corrigindo os aspectos do sedentarismo, fomentando o exercício físico, evitando o álcool e o tabaco, são aspectos muito importantes para a diminuição da incidência deste tipo de tumores. Um outro tipo de tumor que também se tem modificado um pouco é o tumor do estômago. O tumor do estômago era muito frequente até há uns anos atrás, atualmente é um pouco menos frequente, mas
é um pouco menos frequente, mas tem-se modificado sobretudo o seu tipo e a sua localização a nível do estômago, mas em número global a incidência continua elevada. É um tipo de tumor que também estava muito relacionado com a alimentação, sobretudo com a alimentação que fazíamos há umas décadas atrás, nomeadamente com muitos produtos salgados e fumados, e isso fez com que o tumor do estômago tivesse uma frequência também elevada. Na realidade, hoje em dia ele é um pouco menos frequente, mas ainda assim tem um número muito significativo e, portanto, é importante também mudar esta questão alimentar para conseguirmos a longo prazo também mudar a sua incidência e, portanto, diminuir o número de casos que aparecem. Quando diz que no caso do cancro coloretal a incidência tem aumentado, consegue estimar percentualmente quanto é que tem aumentado nos últimos anos? Aquilo que nós sabemos é que estas estimativas são feitas ao longo de vários anos. Nos últimos 5 anos a incidência aumentou à volta de 5%, o que é um número significativo para este tipo de tumor e para a população que nós estamos a analisar. Há um ano o doutor fez parte de um grupo de médicos oncologistas que apresentou um documento ao Ministério da Saúde com algumas sugestões sobre a área da oncologia. Essa tomada de posição, por assim dizer, teve efeitos práticos ou aguardam resposta? Eu julgo que é sempre importante essas tomadas de posição, porque foi uma tomada de posição feita por um grupo de pessoas das mais diversas áreas da nossa sociedade, de médicos, enfermeiros, técnicos de saúde de outras áreas, farmacêuticos, economistas, sociólogos, enfim, um conjunto de pessoas preocupadas com esta temática do cancro e que resolveram pensar um bocadinho sobre este assunto e tentar dar algumas pistas, algumas ideias para a melhoria da organização dos cuidados oncológicos no país. E foi isso que fizemos. Fizemos esse documento, publicitámos-lo, entregámos-lo no Ministério da Saúde e aguardamos que ele possa ter algum interesse e possa, no fundo, servir para ajudar os decisores a tomarem algumas decisões que nós achamos que é importante serem tomadas, por exemplo, com vista à melhor organização dos cuidados de saúde. Um exemplo é a organização regional dos cuidados, ou seja, e quando falo regional não falo aqui só na nossa região, falo nas várias regiões do país. É preciso haver centros coordenadores e é preciso que os outros centros menos diferenciados se coordenem, se articulem de uma forma adequada com esses centros coordenadores. Depois também é importante definir o tipo de políticas que se vão tomar em termos de prevenção e de rastreio do cancro. Os rastreios não estão disseminados pelo país inteiro e é preciso fazê-lo. Portanto, há um conjunto de medidas que nós temos nesse documento e que são, enfim, mais ou menos conhecidas, que são importantes serem tomadas e esperamos que esse documento possa ajudar nesse sentido. No fundo, as ideias-chave do documento eram no sentido de haver uma maior coordenação entre as várias regiões, haver estruturas de diferentes níveis de prestação de cuidados e fomentar a articulação entre essas várias estruturas, porque o doente oncológico é um doente, mas precisa de cuidados diferentes em diferentes fases da sua vida e esses cuidados devem ser prestados pelas várias entidades, sempre o mais próximo possível da sua residência também. Os tais cuidados de proximidade, como eu falei no início, que são aqui muito importantes. E, portanto, devem ser os serviços de saúde que se adaptam àquilo que o doente precisa e não o doente que tem que andar a saltitar, digamos assim, de unidade para unidade de saúde, muitas vezes com uma articulação algo deficiente. E é essa articulação que é preciso melhorar. Um outro aspecto que nós falamos também tem a ver com a investigação em oncologia, a investigação nas suas mais diversas áreas, desde a prevenção aos cuidados paliativos, passando pela investigação de novos tratamentos cirúrgicos, radioterapia e de novos medicamentos. Portanto, a investigação é fundamental e ela é um aspecto que é muito deficiente no nosso país e que era muito importante dinamizar para permitir aos doentes, no fundo, serem também participantes nesse processo e contribuírem também para que se possam desenvolver novas estratégias de tratamento mais eficazes para combater uma doença que
todas as armas que nós temos são ainda poucas e, portanto, temos que sempre estar a tentar novas estratégias, e essa participação dos doentes é absolutamente fundamental, porque sem eles não se consegue fazer isso. E essa investigação em oncologia é fundamental, ela existe nos outros países, o nosso país também existe, mas é ainda, enfim, num nível relativamente insuficiente, e, portanto, é uma área que precisamos também claramente de dinamizar. Estão previstas mudanças ou alterações naquilo que é a rede dos cuidados de oncologia aqui no Alentejo? Fala-se sempre muito, quando mudam os governos, nas diferentes alturas políticas, fala-se sempre muito na reorganização dos cuidados em oncologia. Mas, na verdade, nos últimos anos não têm sido feitas muitas coisas. A organização continua a ser feita mais ou menos como era. Devo dizer-lhe que na nossa região nós temos trabalhado nesse sentido, e a organização está mais ou menos feita de acordo com aquilo que nós achamos que é um modelo adequado, ou seja, nós temos os 5 hospitais que estão organizados entre si, há uma referenciação dos doentes entre estes vários hospitais e entre os centros de saúde, de acordo com a complexidade da sua situação e com a exigência que essa situação tem. E, portanto, se o doente é passível de tratamento aqui no Hospital de Beja, por exemplo, ele é tratado aqui, mas tem uma situação que não deve ser tratada aqui, ele é encaminhado automaticamente para o hospital da região, no caso, habitualmente o Hospital de Évora, ou para fora da região, se for o caso, para prosseguir o tratamento da sua doença. Ou seja, as instituições da região estão organizadas entre si, estão organizadas também para fora da região, no sentido de que o doente tenha um percurso pré-definido, consoante a sua situação clínica, de modo a poder ser tratado de uma forma adequada e de uma forma rápida e eficaz para resolver o seu problema. Qual é o maior desafio que existe pela frente nesta área aqui na região? Falou há pouco de desafios. O maior desafio é, não só aqui na região, mas de uma forma geral, mas obviamente aqui também, é o desafio de que o cancro prevê-se que vai aumentar muito nos próximos anos. E nós sabemos, as estimativas da OMS apontam nesse sentido, portanto, as estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam para que em 2020 cada 2 em 3 cidadãos possam vir a ter cancro. E isto tem a ver com muitos fatores, e um dos principais é o envelhecimento da população. E, portanto, o nosso grande desafio é nós próprios, profissionais de saúde, as instituições de saúde, a sociedade de uma forma geral, prevenir-se, adaptar-se, recolher os meios necessários para conseguir dar resposta a esta situação que nós vamos ter que enfrentar. E esse vai ser seguramente o nosso maior desafio. Não só o aumento da incidência, não é? O número de novos casos que nos aparecem todos os anos, mas também um outro aspecto muito importante, que é o crescente número de pessoas com cancro que estão vivas e que estão na nossa sociedade. Alguns perfeitamente integrados a trabalhar e a fazer a sua vida normal, outros com algumas limitações, mas todos eles são indivíduos que acabam por consumir recursos, em termos de consultas, em termos de exames complementares de diagnóstico, em termos das mais variadas áreas institucionais, e, portanto, vamos ter necessariamente um desafio muito grande, não só para dar resposta ao número de novos casos que nos vão aparecer, mas também ao crescente número de doentes ou de ex-doentes com cancro que vamos ter na nossa sociedade. E este é um aspecto que tem que ser tido em consideração e que é seguramente o nosso maior desafio para os próximos anos. É fundamental também uma maior educação para a saúde. A educação para a saúde é fundamental, não é? Eu julgo que essa educação deveria começar de pequenino, nas escolas, na pré-escola, nas escolas, no liceu, etc. Mas também a própria comunicação social, eu julgo que tem um papel muito importante na divulgação do tema, na transmissão de informações que sejam corretas e que, de alguma forma, incentivem a população em geral a responsabilizar-se pela sua própria saúde. Eu acho que esse é o aspecto fundamental, como disse há pouco. Acho que começa em cada um de nós esta luta contra esta doença, como com outras doenças, também não será diferente, começa em cada um de nós essa luta. E isso é muito importante e deve ser
incentivado e deve ser dito todos os dias, porque nós temos tendência a esquecer as coisas que não gostamos e ninguém gosta de estar doente e, portanto, alguém estar-nos a chamar a atenção para uma doença é uma coisa que não nos apetece. Apetece-nos muito mais pensar em outras coisas mais divertidas. E, portanto, esta informação, o chamar a atenção todos os dias para este tipo de situações é muito importante. E veicular uma informação que chegue aos mais pequeninos, aos jovens e depois aos menos jovens, eu acho que é absolutamente fundamental. Uma luta onde acha que o Politécnico também pode ter um papel importante, até que também tem uma Escola Superior de Saúde, pode também ter aí um papel importante nessa missão? Eu julgo que sim, a Escola Superior de Saúde naturalmente tem papel importante, que forma profissionais nessa área, mas julgo que pode ter também um papel mais vasto em termos de divulgação também para a população e até de atividades dirigidas mais à população, no sentido de envolver essa população e contribuir para a mudança de estilos de vida, contribuir para a informação dessa população, de uma forma a que a luta contra esta doença possa ser mais eficaz, porque uma população informada é seguramente uma população mais capaz de cuidar da sua própria saúde e é também uma população melhor tratada. A população bem informada é uma população bem tratada, porque o próprio indivíduo, quando recorre aos serviços de saúde, também faz com que os serviços de saúde o tratem melhor, porque ele próprio também está mais informado, cumpre melhor as recomendações. Portanto, há aqui uma ligação destes vários aspectos que, no final, resultam em melhores cuidados. E estes melhores cuidados não são só da responsabilidade dos profissionais de saúde, são muito da responsabilidade também do indivíduo, da família, de todo o ambiente social. E é juntando estas várias partes que no final nós conseguimos ter um resultado de excelência, que é esse no fundo o nosso objetivo. Dr. Sérgio Barroso, muito obrigado por ter estado connosco neste primeiro plano. É uma entrevista que se pode ler no Jornal Correio Alentejo, pode-se também ver nos sites do Jornal Correio Alentejo e do Instituto Politécnico de Beja. Muito obrigado.